Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Olha só, a nossa aula de matemática hoje, lá na página 14, nós vamos terminar essa página que nós não conseguimos terminar ontem, tá bom? A gente vai falar de sucessor e antecessor de um número. A gente já viu essa atividade, esse assunto lá no primeiro ano. Só que hoje nós vamos ver aqui de forma diferente, um pouquinho diferente. Nós vamos ver na adição, lembra da adição? Aquilo que a gente adiciona, acrescenta. E também na subtração, que é o de menos, o que tira. Então, nós vamos ver a continha de mais na continha de menos, o número sucessor e antecessor, tá bom? Na página 14 nós temos alguns exemplos, tem um vídeo para vocês também, tá bom? De ontem, para vocês verem a respeito dessa matéria. E olha, e depois nós vamos ter um jogo rápido na página 15, tá bom? E aí, assim que a gente terminar essa atividade, nós vamos já para sequências numéricas. Olha só, sequência numérica é um conjunto de grupo de números que são escritos seguidos, determinadas ordem ou padrão. Então, nós vamos ver primeiro números de 10 em 10. Aí vai ficar assim, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Depois nós vamos ver de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí por diante. Depois a gente vai ver uma sequência de 5 em 5. Olha só. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Depois nós vamos ver de 3 em 3. Então, nós vamos ver 0, 3, 6, 9, 12, 15, ok? E aí, nós vamos ver também, depois, de 50. Em 50, ó, 50. Nós vamos ver... Aí, nós vamos começar, por exemplo, vamos começar no número 200. Então, 200, 250, 300, 350, certo? E por último, nós vamos ver o número de 7 em 7 e vai ficar, por um exemplo, 82, 89, 96 ou 96, 103, 110, 117, 124. E aqui embaixo, no finalzinho da página 15, vocês vão ter um jogo rápido, tá bom? Indo lá para a página 16, aqui na página 16, então, nós vamos ver uma historinha de como surgiu a noção de números. Olha só, quando enfrentamos situações em que queremos saber quantos, a nossa primeira atitude é contar, certo? Mas os homens que viviam há milhares de anos conheciam os números, que nem conheciam os números, não sabiam contar, então e aí, como surgiram os números? Preste atenção. Os pastores de ovelhas tinham necessidade de controlar os rebanhos. Precisavam saber se não faltavam ovelhas. Como podiam os pastores saber se alguma ovelha se perdera ou se outra tinha juntado ao seu rebanho? E aí, existem alguns vestígios, alguns rastros, algumas ideias que nos levam a pensar que indicam que os pastores faziam o controle do seu rebanho usando um conjunto de pedras. Olha, então ele contava com pedra, como está aqui, ó, tá vendo? Conforme as ovelhas iam passando, eles iam contando. Isso é só uma ideia, uma suposição. Ao voltar as ovelhas, o pastor separava uma pedra para cada animal que passava e guardava um monte de pedra. Quando os animais voltavam, o pastor retirava do monte uma pedra para cada ovelha que passasse. Se sobrasse pedra, ficaria a saber que tinha perdido ovelha. Se faltasse pedra, faltasse pedra, saberia que o rebanho tinha aumentado. Desta forma, os pastores mantinham tudo sob controle. Afinal, alguma coisa em comum existia entre o monte de pedra e o grupo de ovelha. Se a quantidade de pedras correspondia exatamente à quantidade de ovelhas, esses dois conjuntos tinham uma propriedade comum, o número de ovelhas ou de pedras.
Mas provavelmente o homem não usou somente pedras para fazer a correspondência um a um. É muito provável que ele também tenha utilizado qualquer coisa que estivesse bem à mão e nada estava mais à mão do que seus próprios dedos. Então, certamente o homem primitivo usava também os dedos para fazer as contagens, levantando um dedo para cada objeto ou cada ovelha. E aí, aqui embaixo, nós vamos ter uma atividade a respeito desse texto, dessa historinha sobre os números, tá bom? E aqui do lado, primitivo, quer dizer primeiro a existir, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula e aguardo vocês lá no plural, tá bom? Lá na nossa aula online ou também no grupo. Beijo, até mais!